a dislexia, ela tem uma disfunção ali entre os lobos, né? Então, ali no processamento fonológico da linguagem, existem algumas diferenças. Então, é como se a informação tivesse que passar por um caminho mais longo. Então, por isso que demora um pouco mais essa compreensão, né, Grace? E tem graus. Aí alguém perguntou aí Isso, dos médicos. Fez uma brincadeira por causa das letras do médico, né? Mas na verdade, a dislexia, ela não impacta na questão da escrita. Pode ser que a pessoa tenha também uma disgrafia, mas é no processamento fonológico, né? A linguagem. Depois nós vamos falar um pouquinho das características. Então, quando vai para a escola, que os professores começam a perceber, nossa, ela não consegue associar letra, som, né? O som da letra começa a confundir, às vezes não capta tão bem quanto as outras crianças. Então já é um alerta, né, Graciele? Ali na educação infantil, vamos falar um pouquinho ali sobre a educação infantil. Mas antes da educação infantil, é interessante a gente falar que a gente já começa a ver os sinais, né? Vamos falar dos sinais um pouquinho? Enquanto isso, deixa eu interagir um pouco com o pessoal aqui. sim, O pessoal tá falando, tá muito é isso participativo. mesmo. Quer falar dos É sinais? isso mesmo. E aqui até quando você falou na educação infantil, né, Fernanda? E também pegando o gancho aqui que a Soy também está nos compartilhando aqui com a gente, que é super importante entender que a dislexia, ela existe três tipos, né, de dislexia. A Soy nos alerta aqui, que é a auditiva, a visual e a mista. Então, por isso que há uma avaliação bem elaborada, uma avaliação de um profissional competente nessa área é super importante, porque existem muitos mitos, né? Falando em mitos, existem muitos mitos de que existem padrões específicos, de características específicas para que a criança tenha dislexia, e também o Exatamente. mito de que a dislexia só vai aparecer aí, só começa a aparecer depois que a criança começa no primeiro ano da escolinha, porque daí que ela começa a ser alfabetizada, antes disso não tem como ver. Tem, gente, tem como Os sim. sinais Existem sempre muitas estiveram ali características da criança. presentes, né? Exatamente, existem muitos sinais já desde, né, da criança na educação infantil, por isso é tão importante essa visão do professor da educação infantil, né, com aquela criança aí talvez que não consegue cantarolar uma música, né, não é pelo fato dela não conseguir decorar a música, mas ela não consegue ter essa junção do ritmo com a junção, às vezes, cantarolar e bater palmas, então vai envolver aspectos de habilidades de motricidade fina, a envolver todo um aspecto que dá para se perceber uma diferença mesmo na educação infantil. E existe também a dislexia auditiva, como a senhora falou, a visual, não é? Então, tudo isso, hoje, as linhas de pesquisa do campo da dislexia, ela já está muito ampla e dá para ver que está se descobrindo. E qual é o objetivo, Fernanda? De se encontrar tantas formas assim de se detectar. Por quê? Quanto mais cedo se detecta, né? Quanto mais cedo se detecta, mais cedo entra-se com intervenção. E quando a Exatamente. gente fala em detectar, nós não estamos falando unicamente em laudar. Às vezes, escolas, professores, as pessoas ficam muito alienadas a papéis, a laudos, né? Ah, ela precisa ter um laudo para que comece a intervenção de dislexia, ou de qualquer outro perfil, né, de transtorno aí. Mas isso já é difundido, isso já é uma coisa que precisa morrer por terra, porque a intervenção ela deve existir a partir do momento que nós começamos a perceber, Identificar, né? né? Então, uma intervenção aí com uma criança com características, sinais, não estamos falando de laudo ainda, estamos falando de sinais. Um sinal que deu, já é necessário que se procure um profissional para que faça uma avaliação competente, para que se inicie de forma, né, antecipada esse processo de avaliação. Exatamente. E um dos primeiros sinais, pessoal, é, por exemplo, se você tiver casos na família, né, de dislexia, é o primeiro sinal que a gente tem que Uhum. ficar atento. Lá nos Estados Unidos, inclusive, eles já começaram a fazer dessa forma. Se alguém na família tem dislexia, já começa a intervenção
logo aos 3 anos de idade. Porque, independente se a criança tem ou não, porque na verdade o diagnóstico é fechado mesmo a partir dos 8 anos, né, Graça? Mas antes mesmo de ser fechado o diagnóstico, é importante fazer isso que você falou, que se inicia a intervenção. Porque o que importa não é o laudo em si, o papel, é o resultado que essa criança terá. E um dos primeiros sinais pode ser o atraso de fala, por exemplo, né? O atraso de fala, uma criança que começa a falar tardiamente, né? Pode ser um sinal, não que seja a criança demorou para falar, vai ter dislexia, não, mas é um sinal que você já tem que se atentar, né? Que mais falar? Outra questão também, Fernanda, é a dificuldade na coordenação, como eu falei para vocês, dificuldade espacial, dificuldade que a criança tem de direita, esquerda, aquelas musiquinhas, por exemplo, aquela musiquinha que nós usamos muito em educação infantil, cabeça, ombro, joelho e pé. Existe toda uma coordenação que a criança precisa ter, né, mesmo pequenininha, e geralmente as crianças conseguem produzir, consegue cantarolar, cantar e gestar também o movimento, mas uma criança já com sinais de dislexia, ela já começa a demonstrar essas dificuldades, essa coordenação também. Então, por isso que é tão importante, né, essa avaliação. E aí um sonho que nós temos de conquista, né, de também se ter um profissional capacitado dentro das escolas de educação infantil, né, Fernanda? Nós estamos aqui no âmbito, né, no âmbito clínico, mas quão rico, quão importante seria aí um neuropsicopedagogo dentro, né, das escolas, dentro das instituições de educação infantil, para que ele pudesse estar aí também dando auxílio a esses profissionais, a esses professores, aos pais, enfim, quão importante seria, né, se esse processo de detectar fosse de forma bem mais precoce do que é hoje. E quando a Fernanda fala também sobre o diagnóstico ser fechado com 8 anos, isso já é algo que já se acarreta há um tempo, já pela Associação Brasileira de Dislexia. Mas por quê? Porque houve um tempo onde isso estava muito difundido. Houve um tempo onde tudo era dislexia. Houve um tempo onde a criança ter atrasado por uma dificuldade específica de aprendizagem em alguma área, ou, enfim, alguma dificuldade emocional, algo que pode ocorrer também. E isso era visto já como dislexia e já se fechava o diagnóstico. Houve uma época onde crianças com 5 anos tinham o diagnóstico fechado com dislexia. E isso é algo que precisa se tomar muito cuidado, porque uma criança com 5 anos, ela está num processo aí, né, de aquisição de leitura escrita, um processo de aquisição de consciência fonológica. Existe todo um passo a passo que essa criança está passando, e se ela falhar em alguma área, nossa, já é dislexia. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, dentro do âmbito clínico, nós sempre temos essa cautela de entender quais as intervenções que essa criança já recebeu. Então, quando eu recebo uma criança no consultório, né? Isso, quando eu recebo uma criança no consultório com essa queixa, tá aí com 6 anos, né? 7 anos e não se alfabetizou. Ora, então vamos entender, né, vamos entender primeiramente com essa criança, vamos trabalhar com o processo de eliminação. Eu vou eliminar se essa criança não tem aí uma alteração de visão, uma alteração talvez mais severa, né, na questão da visão, se ela não tem um aspecto de deficiência também intelectual. Nós temos que ter todo esse processo de eliminação, né, de outros transtornos. Um gancho que quem tem deficiência auditiva é um déficit sensorial, não tem dislexia, é descartada a questão da dislexia, né, Graça? Quem tem déficit auditivo. E aí Exato, Fernanda. Por isso é importante o profissional ele fazer toda essa eliminação de outras possibilidades, e aí após eliminar nós vamos entender, certo, ela está intacta, não tem nada biologicamente que poderia estar, né, prejudicando esse desenvolvimento que não ocorreu. E quais foram as estimulações que essa criança já recebeu? Ela fez educação infantil? Como foi esse processo de educação infantil, né? Ela fez primeiro ano, ela entrou com quantos anos? Como é que foi esse processo?
Ah, ela teve processo, ela teve, por exemplo, reforço escolar, né? Dentro desse período aí que começou a perceber que ela teve falhas nesse desenvolvimento, ela passou por reforço escolar. Então, tudo isso nós vamos entendendo para saber se todas as tentativas já foram descartadas, se tudo já foi tentado e mesmo assim ela não evoluiu como esperado. Aí sim a Exatamente. gente começa a pensar nesse padrão. E é importante também lembrar, pessoal, que o processo de alfabetização de uma criança, ele inicia ali aos 6 anos, então ele vai dos 6 aos 8 anos, né? Quando que eu devo alfabetizar uma criança? Claro que antes ela precisa receber todo um pré-requisito, né, para essa alfabetização, toda uma estimulação para essa alfabetização. Mas cognitivamente falando, Uhum. o cérebro dela estará preparado para iniciar esse processo de alfabetização aos 6 anos, certo? Então, como que eu vou falar que uma criança já tem dislexia? Como que eu vou fechar antes desse processo ter iniciado? Por enquanto, eu tenho ali sinais de risco. Por isso que eu preciso então iniciar imediatamente o processo de estimulação precoce. Independente, pessoal, se eu tenho caso de dislexia na família ou não. Nós estamos num período muito crítico de pandemia. As crianças estão há 2 anos fora da escola. Então, é normal que todas elas apresentem dificuldade de aprendizagem. Isso não quer dizer que a criança tenha Uhum. dislexia. Então, por isso que tem que passar ali por um profissional capacitado, né, especializado, para saber, que conheça o que é dislexia, que tenha os testes, né? Falando aí um pouquinho da avaliação, é importante que seja feito por uma equipe multidisciplinar, que tenha ali fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagoga, né? É, neuropsicólogo, e quem vai fechar todo esse trabalho aí é quem, Grace? A Ah, neuro... são as a nossas, neuropsiquiatra que as vai nossas. fechar, né? Por quê? Porque nós somos uma equipe e nós temos cada profissional ali na sua área, vai fazer a sua avaliação específica para que a gente possa identificar se essa criança Uhum. tem o risco de ter dislexia ou não. Então é muito importante isso. Lembrar que a avaliação deve ser feita por uma equipe multidisciplinar. Nós fazemos essa avaliação? Sim, nós fazemos, né, Graça? Nós temos todo Sim. um material específico para fazer esse tipo de avaliação, mas nós não fechamos sozinhas, né? A gente tem que ter ali todo um suporte profissional para que a gente possa fechar. Mas quando a gente identifica um prédio, né, faz um diagnóstico ali, um pré-diagnóstico, a gente já inicia o processo de intervenção nas áreas de dificuldade, que normalmente é na consciência fonológica, na área da linguagem. Não quer dizer que essa pessoa tenha dificuldade para falar, não é isso, né, pessoal? A dislexia é a Uhum. dificuldade de compreensão, por exemplo, quando pequeno da linguagem mesmo, né? Às vezes tem uma dificuldade para compreender, mas se comunica bem. Quando maior, na leitura, tem dificuldade ali para ler um livro, por exemplo, né? E a gente já vai começar a trabalhar essas áreas em déficits, que é da consciência fonológica. Aí entra uma outra questão muito importante: o método a ser utilizado na alfabetização. Independente se a criança tenha TDAH, dislexia, autismo, é muito importante que seja escolhido um método voltado para a questão fonológica. E qual é esse método? Um método fônico, tá? Por quê? Porque as pessoas que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento normalmente têm algum déficit na memória, normal, né? E aí o que o outro método utiliza? Se utiliza o método silábico, memória, vamos memorizar as famílias silábicas. Né? E o método fônico não, ele é fono-viso-articulatório, você já tem todos os instrumentos aqui, né? Já carrega todo o material que você precisa. Então é muito importante que seja dado a chance para esse método, porque as crianças aprendem, é cientificamente comprovado que as crianças aprendem com mais facilidade com o método fônico, né, Grace? O que mais? Vamos ver quem está Isso, interagindo. e vale lembrar que utilizando esse método, né, Fernanda? Utilizando, e até você, a Fernanda deu um curso, né, Fernanda? Que foi, eu não tive a chance de ir, eu não pude ir, coincidiu com outro evento que nós tínhamos aqui na clínica.
mas a Fernanda deu um curso para professores aí em Alvorada sobre o método fônico, que foi um sucesso. Eu pude acompanhar por aqui e tá conseguindo ouvir aí, Fernanda? Travou? Eu tô tentando, dá pra ver eu passando aqui o dedo? Eu tô tentando, mas pelo celular. Não! Ah, tá. Então, a Fernanda deu um curso também sobre o método fônico, eu achei fantástico, né, para poder auxiliar professores das redes públicas, né, a ter essa compreensão sobre o que é esse método fônico, sobre... Ai, gente, Camila, beijo. Beijo na Lívia, mãe da minha paciente. Ai, gente, mãe da Alice. Gente, a Alice, ela é uma pecinha, filha da Camila, minha paciente aqui, que está comigo e nós adoramos ela aqui. Então, o que nós estávamos falando sobre o método fônico, ele é super importante e é muito legal o professor adotar, porque ele vai auxiliar no processo da alfabetização, tanto para crianças com algum tipo de transtorno, como para crianças que não têm transtorno. Então, quando às vezes o professor fala assim, eu vou ter que usar o método fônico com fulano e ciclano porque eles têm dislexia, e com o restante eu não preciso usar. O ideal é que você usasse com a sala toda, porque todos terão benefícios com essa abordagem, com essa metodologia. Todos terão benefícios quando o professor trabalha o método fonológico com todas as crianças, e não só com um ou com o outro. Então, vai ajudar aquele que tem hoje essa característica, que tem hoje dislexia, mas também vai ajudar crianças que não tenham. Então, é um método que vale a pena o professor alfabetizador, vale a pena ele adotar, né, para sua sala, para sua turma, enfim. Eu falo apesar de que a gente entende... Pode falar. Isso. E cada criança, a gente super entende que cada criança tem aí seu mecanismo de aprendizagem. Alguns são mais visuais, outros são auditivos, outros... Enfim, cada um tem seu mecanismo, né, de aprendizagem e isso precisa ser respeitado. Porém, uma coisa que eu gosto sempre de falar, quando eu falo com os pais aqui, que às vezes ficou um pouco meio batido e um pouco como mito, é que às vezes foi muito difundida a ideia de que cada criança tem seu tempo. Veja bem, eu não sou contra essa linguagem de que cada criança tem seu tempo. Eu sou mais a favor da linguagem de que cada criança tem seu método de aprender, mas não que cada criança tem seu tempo. Porque para isso existem aí, como eu trabalho muito aqui em Paraná, eu trabalho muito com a intervenção, né, de atraso de desenvolvimento. Aí eu vou fugir um pouquinho da dislexia, vou usar a taxa de desenvolvimento como exemplo. Fala-se muito que cada criança tem seu tempo. Sim, mas nós temos uma tabela chamada marcos de desenvolvimento. Então, quando aquela criança... Isso. Então, quando aquela criança ela falha, ela começa, né, a falhar naquele padrão que nós avaliamos como marco de desenvolvimento, nós já precisamos intervir. Não vale ficar falando, porque cada criança tem seu tempo, e aí a criança está com 3 anos e não fala, a criança está com 4 anos e não fala, e cada criança tem seu tempo, e disso o tempo está passando e a intervenção está ficando cada dia mais difícil de ser realizada. E aí agora eu volto para a dislexia, né? Quando se trata também da aquisição da leitura e escrita, às vezes a criança começa a tardar e às vezes até a mãe, eu já vejo casos onde a mãe vai até a escola e pergunta para a professora e muitas vezes os professores falam, não, mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. E nisso tarda de se procurar uma avaliação competente. Gente, não custa nada procurar uma avaliação, certo? Não custa nada que seu filho seja avaliado. Se Deus abençoar, a gente avalia e realmente não tem nada. Mas nesse processo de avaliação, se ele não tiver nada, a gente é um boom de desenvolvimento muito grande. Exatamente. Porque a gente estimula, sabe? Então, a criança recebe a estimulação mesmo quando está sendo avaliada. Então, uma criança que não tem dislexia, mas que teve um atraso de leitura e escrita, quando ela é avaliada por um neuropsicopedagogo, ela tem um boom de desenvolvimento porque nós também estimulamos. Ora, então, se ela não tem, automaticamente ela já desenvolve, sabe? E se ela tem, nós cedemos, né, concedemos também mecanismos para que ela desenvolva. Então, isso é um ponto que nós precisamos ficar muito alertas. Essa questão aí de que cada criança tem seu tempo, isso daí foi um pouco usado numa época que, às vezes, alguns terapeutas queriam acalmar pais, né? Acalmar famílias, dizendo que cada criança tem seu tempo. Mas eu gosto de pensar que cada criança tem seu tempo, mas chegou um período onde ela deveria ter adquirido, não adquiriu, então vamos atrás aí de uma avaliação, de uma intervenção,
para que aquilo continue caminhando de forma branda. Exatamente. Ótimo, muito bem colocado, Graça. É importante a gente lembrar também, falando ainda dessa questão, vamos falar um pouquinho da importância dos professores, né, Graça? Que normalmente quem Sim. identifica são os professores ali naquele início, né? Olha, essa criança realmente Uhum. passou do tempo, vamos dizer assim, né? Passou do tempo um pouco também, já deveria estar assim, porque eles têm um parâmetro. Na escola nós temos um parâmetro, que são as outras crianças. Não que a gente vá comparar, a gente não compara. A gente sabe que, como você falou, não é que cada criança tem um tempo, cada criança tem um ritmo, eu costumo falar. Mas existe um marco de Uhum. desenvolvimento que ela tem que chegar, por exemplo, é uma criança com 5 anos, ela já tem que ter algumas habilidades ali para que inicie o processo de alfabetização. Pode ser que ela não tenha essas habilidades por uma dificuldade de aprendizagem apenas, que é diferente da dislexia, que é um transtorno. A dificuldade de aprendizagem ela pode ser causada por várias situações, né, Graça? Vamos falar um pouquinho. Problemas familiares, né? O que mais que pode causar dificuldade de aprendizagem? A metodologia que não foi adequada, né? Às vezes, vamos falar um pouquinho, eu como professora, tinha crianças que tinham problemas em casa, pais alcoólatras, enfim, uma gama de situações que fazia com que ela chegasse na escola e não conseguisse aprender, mas não tinha nenhum transtorno, era uma dificuldade de aprendizagem passageira, né? Logo aquilo passava. A dislexia não é passageira. E a dislexia não tem cura, é importante a gente falar. E também não tem remédio para a dislexia, né? A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que nasce ali já com a criança. Gente, estão enviando solicitações para participar do vídeo, é isso mesmo? A Lu e agora a Márcio também quer. Ou será que apertou errado? Dá aí um alô que a gente já libera aqui para vocês participarem também. Então, o transtorno ele é diferente. A dificuldade dá e passa. O transtorno não, ele é contínuo, certo? A dislexia, a criança sempre vai ter aquela dificuldade. Desde o início, desde os primeiros sinais, ali sempre vai ter algum atraso na linguagem, a questão motora, fina e grossa, né? Por exemplo, dificuldade para dançar, aquelas crianças mais desengonçadas, um pouco mais difícil, mais rígidas. E na motora fina, para pegar o lápis, por exemplo, né? Por isso a importância da coordenação motora fina, de trabalhar lá na educação infantil. E quando o adulto também vai sempre carregar essas mesmas dificuldades. Claro que o cérebro, ele é compensatório. Então, ao mesmo passo que essas pessoas têm essa dificuldade, que precisam ser estimuladas, trabalhadas, o cérebro, ao mesmo passo que o lado esquerdo está ali um pouquinho comprometido, o direito é maravilhoso, o nosso lado direito do cérebro, gente. É o lado da criatividade, é o lado mágico do nosso cérebro, né? Então, por isso que normalmente a gente vê pessoas com dislexia que são muito criativas. E como ela não interfere na inteligência, se tornam artistas, pintores, né, cantores, então vai por esse lado da arte, né, se especializam numa determinada área. Então é muito importante que quando nós professores e clínicos também conhecemos uma criança com dislexia, é importante que a gente verifique o ponto forte dessa criança, porque ela vai ter um ponto forte, assim como todas as outras crianças, né? Quando a criança tem um transtorno, tem um atraso, tem um déficit, é importante a gente verificar o ponto forte para que a gente possa trabalhar a parte emocional dessa criança, porque a autoestima dela fica muito prejudicada também, né? Nós todos somos assim. E falando um pouquinho sobre grandes personalidades, Einstein tinha dislexia. Quem foi Albert Einstein, né? Então existem muitas pessoas, eu costumo falar para os pais, as grandes mudanças do nosso mundo foram feitas por pessoas com algum transtorno. Não foram pessoas neurotípicas, né? Que normalmente a gente chama quem não tem nenhum transtorno, não é nosso caso, né, Graça?
Quem não tem nenhum transtorno é neurotípico. E não foram os neurotípicos que criaram, que trouxeram as grandes mudanças no nosso planeta. Foi alguém que tinha alguma coisa diferente ali e veio para impactar. Então a gente precisa entender, nós não pensamos todos iguais, né? É preciso ver, hoje em dia existe essa neurodiversidade. Nosso papel, né, Graça, como clínicos, você mãe de uma criança com síndrome de Down, eu mãe também de duas crianças que só Deus sabe, né? Esse mundo é tão complexo, a gente precisa entender que existe a neurodiversidade, que ninguém aprende no mesmo ritmo, claro que não, ninguém aprende. Se eu fosse avaliada pela minha habilidade matemática, eu não sei o que seria de mim, porque eu tenho graves dificuldades. Então, quem não tem uma dificuldade hoje? Mas o que a gente precisa fazer? Criar um mecanismo de compensação, no caso dos adultos. E no caso das crianças, de estimulação. Então, gente, aos 4 anos, já começa a observar seu filho. Tem alguma dificuldade, né? Se ligou aquele alerta, já vai buscar uma intervenção. Não tanto pela avaliação, a gente fala, mas pela intervenção, que o que vai mudar, o que vai impactar é a intervenção precoce, não é verdade? E quando adulto, depois também, a gente precisa criar mecanismos também, como eu falei, de compensação. Por exemplo, vou sair um pouquinho da dislexia, né? Quem que tá falando aqui? Ai, Jobila é psicóloga aqui da Neuroaprender. Que bom que você está aqui, Jobila. Quanto mais inicialmente os pais aceitarem a investigação, até porque cada criança, filho tem a sua única história. Isso é verdade, é isso mesmo. Tá? Perdi o fio. Me ajuda aqui a lembrar. Ai, Deus. Jobila, você me emocionou, Jobila. Um beijo. Tá? Então, assim, quanto antes iniciarmos realmente as estimulações, melhora a qualidade de vida. Por quê? Porque o transtorno vai acompanhar para o resto da vida. Não tem medicação, não tem um exame também que a gente faça que vá, né? Não tem exame de sangue, exame de imagem que você vai fazer e vai detectar autismo, TDAH, dislexia. Somos nós clínicos que vamos fazer através das nossas avaliações, né, Graciele? E aí é importante também. E a questão da medicação, às vezes os pais vêm, né, Graça? Eu gostaria de fazer uma avaliação porque eu acho que a medicação vai ajudar a questão da dislexia. Não existe remédio para a dislexia em si, porque a dislexia ela vai afetar ali a questão da linguagem, processamento fonológico. O que vai ajudar é a intervenção, né? A intervenção nessa criança. E claro, o trabalho em conjunto com os professores, que são a peça fundamental. As nossas orientações, as orientações que nós daremos aos professores, podem mudar a vida desse aluno, gente. Mas caso essa criança tenha comorbidades, porque, por exemplo, a dislexia normalmente, um transtorno, às vezes ele não vem sozinho, né? Ele sempre vem acompanhado, às vezes ele vem acompanhado com uma comorbidade que nós chamamos. Por exemplo, uma pessoa com dislexia, ela pode ter TDAH, né, junto com a dislexia, ela pode ter ansiedade, depressão, descalculia. Aí sim, no caso do TDAH, pode ser que o uso medicamentoso possa ajudar. Por quê? Porque você está tratando duas questões. A dislexia, processamento fonológico, o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, que nós entendemos muito bem, né, Graciele? Vamos lá. Então, gente, precisa ser reconhecido o mais rápido possível para a gente começar a intervir. Tá bom? Quem mais aqui? E lembrando que essa parte dessa decisão, né, Fernanda, essa decisão aí da necessidade ou não da intervenção medicamentosa, ela cabe ao neuropediatra, né? Não somos nós, terapeutas, que decidimos ou não, e também não são os pais, né? Cabe a conduta do profissional, do neuropediatra,
porque a nossa função hoje, ela está em avaliar. Nós fazemos a investigação, que é isso que eu falei para vocês antes, né? Nós fazemos a investigação, nós eliminamos outras possibilidades, nós fazemos, e vale lembrar também, às vezes nós somos procuradas aqui no consultório e vem aquela pergunta, com uma sessão tem como você saber se meu filho tem dislexia? Então, é importante também para as famílias, para a sociedade, para a comunidade também, compreender como funciona o processo de avaliação terapêutica. Com uma sessão, é impossível se avaliar se uma criança tem ou não um aspecto de um transtorno ou não, sabe? É necessário, nós hoje usamos condutas aí em torno de 5 a 8 sessões com uma criança, porque são uma sequência de testes, são uma sequência de protocolos que nós aplicamos com essa criança, porque alto lá, um diagnóstico, um parecer neuropsicopedagógico é algo muito sério. A partir do momento que eu disse que aquela criança tem, eu estou afirmando a um médico, a um profissional, eu estou afirmando a você, pai, mãe, que seu filho tem ou que seu filho não tem. Então, para que isso aconteça, é necessário aí uma seriedade nesse protocolo de avaliação, e isso não acontece em apenas um encontro. Por quê? No encontro que eu tive essa semana, seu filho pode estar de uma maneira, porque ele pode ter dormido bem ou não dormido bem, pode ter tomado café ou não, pode estar feliz ou triste, enfim. E no próximo encontro ele pode estar de outra maneira. Então eu preciso ter vários encontros com essa criança para que ela tenha aí resultados, os mesmos resultados ou os mesmos declínios em várias formas de avaliação onde eu vou estar pontuando com ele, para que esse parecer ele seja mais fidedigno. Então, não, uma avaliação não acontece com apenas um encontro. E é por isso que difere a terapia da consulta médica. A consulta médica geralmente acontece com um encontro, né? A médica recebe a família com a criança e geralmente com o encontro ela vai solicitar uma série de avaliações terapêuticas para que esses terapeutas possam estar aí aplicando testes com o teu filho e possam estar retornando com relatórios, com pareceres, onde aí sim, com aquela gama de informações, o médico vai fechar ou não fechar, como a Fernanda falou, né? E vai medicar ou não medicar. Então é super importante. E também é super importante esse despertar do neuropediatra de que essa criança, quando se trata de dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, quando se trata de todas essas patologias ou deficiências ou transtornos, a neuropsicopedagogia, ela vem a agregar. E essa é uma consciência que é importante. Nós levantamos essa bandeira, porque muitas vezes, nessa gama de investigação, às vezes o neuropsicopedagogo acaba passando, não sei como eu falo, por despercebido, sabe? Mas existem áreas de avaliação que são específicas da nossa área, que é a área pedagógica, né? Que é a área neuropsicopedagógica, que é a área psicopedagógica, e muitas vezes acaba passando por despercebido, ou às vezes um profissional tenta fazer, né? Não, vem aqui que eu faço toda a investigação. Não é assim, uma pessoa não faz toda a investigação. É por isso que se chama investigação. É preciso de uma equipe multidisciplinar e eu vou passar a minha vidinha toda levantando essa bandeira da importância do neuropsicopedagogo nesse processo aí de avaliação e de intervenção, né, para esses casos de transtornos, deficiências e tudo mais. É necessário ter aí esse despertar sobre a qualidade do nosso atendimento e a qualidade da nossa intervenção. Muito bom. O pessoal está interagindo bastante aqui, pessoal. Que bom, apesar de sermos não muitos, mas estão interagindo muito bem. É só lembrando aqui, interagindo ainda com o pessoal, que com relação ao método fônico, né, eu falo enquanto escola também, não só quando a gente fala, a gente se coloca lá dentro da escola, porque atualmente eu também trabalho na escola. Então, assim, realmente existem crianças que têm dificuldade, às vezes, com o método. A gente não pode generalizar. Todos têm que aprender com o método fônico, mas também todos não têm que aprender com o método silábico. Então, não é que a gente esteja defendendo só o método fônico. Eu não, a ciência está defendendo o método fônico. Quem sou eu, Fernanda, né? A gente trabalha com
dados científicos. Então, a ciência constatou que o método fônico, ele é mais eficaz. Às vezes você tem uma criança ou outra que vai aprender com o silábico, ótimo, você profissional que vai reconhecer qual é a rota de aprendizagem do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente. Então, por isso que é importante a avaliação individualizada. Nós temos esse momento aqui, a nossa avaliação é totalmente individualizada. Quando a gente faz todo esse trabalho que você falou, né, Grace? O que acontece? A gente consegue fazer um raio-x ali daquela cabecinha, porque nós, neuropsicopedagogos, a nossa formação é baseada na neurociência também, no funcionamento do sistema nervoso central e há essa ligação dele com a aprendizagem. Então, qual é a rota de aprendizagem dessa criança? Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele aprende com o método silábico, com o método fônico. Então, lembrando também que aquela questão de cada um tem seu tempo, que a gente falou, é para alertar os pais, né? Para alertar os pais para a necessidade da avaliação. Mas que depois, quando a gente vai intervir, a gente entende que cada um tem seu tempo, né? Eu alfabetizo adolescentes de 15 anos, gente. Já tentei com um método, já tentei com o outro e identifiquei, consegui fazer a leitura através dos testes, através de cada sessão. E quando a gente fala da nossa parte da neuropsicopedagogia, cada avanço é muito comemorado por nós, né? Assim como os professores também. Acontece que os professores têm uma dificuldade maior com relação a essa avaliação individualizada, porque, gente, um professor tem 20 alunos na sala, 25, 30 alunos. É humanamente impossível também. Eu vou defender agora a classe de professores, né? Com relação assim aos pais que estão assistindo. É humanamente impossível realizar algumas coisas na escola. Por isso que vocês podem contar com o nosso apoio também, com o apoio dos clínicos, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogos, porque a escola hoje tudo ficou em cima do professor, tudo ficou em cima da escola. Vê a parte psicológica, vê a parte afetiva, vê a parte emocional. E na verdade, ele não tem não é dele essa obrigação, né? Por isso, pais, procurem outros profissionais também. Nós podemos ajudar muito no desenvolvimento do seu filho, tá bom? Principalmente nesse período pandêmico. Nós estamos de portas abertas a Florescer, a Neuroaprender, a outros. Eu estou vendo que tem uma colega aqui participando também, ó, influência cognitiva. Gente, tem gente... Vamos falar de onde vocês estão? Coloca aí, vamos interagir um pouco. Coloca aí o estado, a cidade de vocês, fazendo um favor. Estamos em 13, mas que gostoso que é, ó. Aqui a Sói participando muito, né? Muito bem, só isso mesmo. Eu vou mexendo aqui, gente, tenho medo de sair daqui. De onde vocês são, pessoal? Coloca aí. O celular é bem... Fernanda tá aqui também. Cris, muito obrigada, Cris. A Rosiane. Aqui, Grace. Gente, a Fernanda é aqui de Paraná. Fernanda é aqui de Paraná, é psicóloga. São Miguel, a José também. De onde mais? Legal. Quem é? Vamos lá. A Josi, já vi aqui. Josi, super se destaca na educação infantil. Tá aqui, acabou de entrar. Tem outra Josi, São Miguel. Ai, no celular é bem complicado. Josineia também, ó. Também tá aqui. A Ilma, professora. Minha mãe tá aqui. Jobila. Oh, que lindo! Cadê? Ah, legal. Tá, pessoal. E lembrando só, gente, ó, vocês que estão entrando agora, perderam, né? Eu e a Fernanda abrindo o coração aqui, que essa é a nossa primeira live. Então, vocês cuidem com essas avaliações de protocolo de vocês aí, essas avaliações de público, né? Porque essa é a nossa primeira experiência de live. Eu já tinha, eu sou um pouco mais rígida com isso, ainda estou caminhando.
apesar de ter aí uma longa caminhada clínica, mas o aspecto da live ainda é uma novidade para mim. Fernanda me convidou e eu super aceitei, porque com a Fernanda a gente topa qualquer parada, né, Fernanda? É, Eu e Fernanda estamos loucas para a pandemia dar uma permitida aí para a gente voltar para os congressos. Nós temos aí uma conduta muito bacana de sempre estar indo para os congressos fora do estado, os congressos de neuropsicopedagogia, que eu estou trazendo aí essas novidades, foi, né, trazendo a SOI de Curitiba. A SOI, a minha experiência com a SOI, eu conheci a SOI na pós-graduação de Síndrome de Down, que nós fizemos em Curitiba, e foi lá onde eu conheci tanto o SOI como muitos outros profissionais que hoje eu carrego no coração, né, que são referência para mim. aham. E, Então, como você estava e aí falando, nós estamos loucas para a pandemia voltar. Voltar não, misericórdia, né? A pandemia acabar, para a gente poder aí subir no avião e voltar a fazer parte desses congressos que são muito quem bons. colocou A aí que gente travou? aprende muito. Fernanda, já voltou, Fernanda? Estava travado, voltou? Ah, eu acho que voltou, que a Obrigada, Luciene está Lu. A conseguindo nos Luciene ouvir, está né? tudo com o tempo. Então, pessoal, a nossa intenção é Então, estudar para poder passar também, né, Grace? A nossa intenção é aprender isso. para que a gente possa transmitir, porque a gente sempre fala, né, Grace? Conhecimento tem que ser compartilhado. Para que eu vou guardar algo que eu sei se eu posso estar mudando alguma coisa na vida de uma pessoa? Então, a gente precisa, vamos utilizar as mídias para isso também, né? Para compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente faz um vídeo, quando a gente faz algo, é para isso, é para compartilhar. Sim. Por quê? Porque tem que ser compartilhado, senão não tem sentido. Não tem sentido guardar pra gente, né? Uhum. Ah, tá. Vou tentar deixar Sim. salvo. O amigo vai colocar aqui como que salvo para eu tentar salvar, tá bom, meninas? Assim, só pra gente Faça um fechar. mapa mental aí de como salvar para a Fernanda poder salvar depois, né, Fernanda? Com o mapa mental. É verdade. Só para quem é pai, quem é mãe aí, a pessoa com dislexia, ela tem alguns direitos, tá? Então existe a Associação Sim. Brasileira de Dislexia. Quem puder seguir, segue lá no Instagram. Tá tendo um simpósio o mês inteiro com muitos profissionais, com informações muito valiosas. E um dos direitos da criança, do aluno, né, com dislexia, por exemplo, é ter a prova oral, porque como ele tem dificuldade na leitura e escrita, por exemplo, um professor de história, ele não quer avaliar a parte escrita do aluno, ele quer avaliar se ele compreendeu o conteúdo, certo? Então, ele pode fazer a prova oral. Então, é muito importante que os pais saibam disso. Gente, o conhecimento é libertador. Eu acho que a única arma que existe para mudar alguma coisa é o conhecimento. Então a gente precisa se apropriar dele, se apropriar do conhecimento para que a gente possa correr atrás dos direitos também. A criança, o aluno também tem direito a mais tempo para fazer as avaliações, né? E uma avaliação individualizada. Por exemplo, se ele está com dificuldade de fazer ali junto com os demais, ele pode fazer em outro ambiente, tá? Por exemplo, eu agora vou falar como professora, né? Eu atuei como coordenadora pedagógica de uma escola estadual 8 anos aqui em Alvorada do Oeste. E sempre tem muitos concursos, né? Muitas Olimpíadas. Quando a gente vai fazer a inscrição da criança, já tem lá para você colocar se a criança tem dislexia, se a criança tem autismo, porque eles têm todo o direito garantido. A criança com dislexia, ela pode ser retirada, a letra pode vir maior, pode fazer no outro ambiente, avaliação, com um tempo maior. Então é muito bacana a gente conhecer os direitos, tá? E foram lutas muito intensas para conseguir esses direitos, então que esses direitos sejam garantidos. Mas para que eu possa correr atrás dos direitos, eu preciso conhecer. Sem conhecimento, nenhum direito é garantido, porque eu não vou atrás, né? Então vamos estudar mesmo, vamos ler, vamos estudar, vamos conhecer aí sobre os transtornos, sobre as dificuldades de aprendizagem, sobre autismo, TDAH, dislexia, certo? Para que a gente possa correr atrás desses direitos, então. Que mais?
Hã? Ô, Fernanda, como eu trabalho muito aqui também de Paraná, em parceria com as escolas, sempre que nós temos a oportunidade de fazer escola de paz ou algo relacionado onde nós temos um contato aí com as famílias, eu sempre gosto de falar dos direitos e também dos deveres, né? Porque é certo que as crianças, né, com transtornos, com dislexia ou qualquer outra característica, ela tem aí os seus direitos já defendidos e nós precisamos levantar essa bandeira e sempre estar aí cobrando que esses direitos aconteçam. Mas os pais, as famílias, né, elas também têm aí o seu aspecto de deveres, né? Com E isso a certeza. gente não pode se calar. E quais são os deveres que a família precisa ter a partir do momento que essa criança recebe um diagnóstico, independente de ser esse ou qualquer outro? É estar fornecendo da melhor forma possível um suporte para que essa criança possa estar progredindo. Porque o que não vale é a partir, eu quero um diagnóstico, que é uma coisa que, graças a Deus, tem mudado, mas muito nós já ouvimos em consultório, eu quero um laudo para que a escola possa se virar com meu filho. E quem aqui, os colegas que estão, né, participando da live, que são professores ou que são coordenadores, até a Fernanda mesmo, que tem essa longa caminhada aí no ambiente escolar, sabe que não é assim que funciona. Nós não, o objetivo de se ter um diagnóstico, um laudo, não como diz o português, né, não é jogar no colo de um, né? Porque nós estamos falando da vida de uma criança. E como a Fernanda falou, são muitos alunos em uma sala de aula, e apesar desse aluno ter aí seus direitos, ele ainda precisa de suporte para que ele consiga ter aquele direito, para que ele consiga fazer valer e ter benefícios com aquele direito que é concedido. Então, Exatamente. automaticamente, nós pais, né? Eu como mãe também, com meu filho, eu também tenho o meu dever. E o meu dever é estar dando suporte da melhor forma possível. E esse suporte, eu volto a dizer, ele entra no aspecto de intervenção terapêutica. Não vale procurar um terapeuta apenas para avaliar e depois parar e empurrar para alguém que talvez não tenha ali aquela habilidade naquele momento, porque o teu filho vai ser prejudicado. Então, que seja aí no âmbito particular ou que seja no âmbito público, se não tem condição, eu vou atrás do Ministério Público ou eu vou atrás, não sei, né? Mas é procurar esse suporte, né? Porque a criança vai precisar e aí sim, com terapias, escola, família, tudo falando a mesma linguagem, essa criança ela vai, né, ter, ter muito sucesso nesse aspecto aí, escolar e também no aspecto de vida no comum. Mas entra em conjunto, né, deveres, né, e direitos quando Não se tem trata como, dessas intervenções. o que você falou é muito importante também, né, Graça? Porque não tem como a gente terceirizar, né, pessoal? O filho é meu, o filho sempre será meu. Ele vai passar um período na escola, ele vai passar um período na clínica, mas ele é meu para o resto da vida. Então, eu preciso trabalhar em conjunto com essa equipe, é uma equipe, né? A família é a base principal, certo? A escola vai realizar algum trabalho? Vai, mas ele fica 4 horas do dia lá na escola, fica 20 horas em casa. Então a gente precisa desse suporte, até mesmo no ambiente clínico, né? Não adianta a família mandar e achar que 50 minutos vai resolver também a situação. Existe todo um feedback, né? Comigo funciona assim, eu sempre mantenho feedback muito com as mães, mando fotos, né? Ultimamente está muito difícil manter esse feedback, porque muitas crianças precisam de atendimento, muitas fotos. Então, às vezes a mãe pergunta: você fez foto? Manda foto, né? Então a gente precisa desse feedback, mas os pais em casa precisam também ter um tempo com seus filhos, sentar ali, ajudar, estimular em casa. O estímulo não é só na escola, o estímulo não é só na clínica, o estímulo principal também é em casa, né? Deixa eu só ver aqui o que estão falando. O meu sonho é que esse comprometimento legalizado
de fato na demanda educacional, porque o ECA já ampara, mas deveria ter uma cláusula de responsabilidade. Verdade, Jobila. A Jobila, como psicóloga, entende bem desse assunto, né? Gente, o que mais, Grace? Acho que já deu 1 hora, Grace. Eu acho que já Nossa, deu nossa hora também, né? sim, Para dá quem uma nunca hora. fez, né? A gente já falou demais. Gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Foram, assim, poucas pessoas interagindo no momento, mas que bacana. Poucas pessoas participando, mas muita interação. Obrigada mesmo de coração, tá bom? Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, né, Grace? Com relação à dislexia. Eu estou com a Isso. camisetinha da dislexia, deixa eu mostrar, Grace. Só tô vendo só minha cabeça aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, dislexia, tá? É um movimento mundial do Bull Red, que quer dizer ficar vermelho, né? É uma forma bem bacana de estar lembrando as canetas vermelhas nos textos dos disléxicos. Quem nunca teve, né? Um professor que foi lá e rasurou de vermelho seu texto. Então, uma forma até cômica, né, da gente estar lembrando que o vermelho acompanha muito quem tem dislexia. As pessoas que têm dislexia sofrem, pessoal, sofrem muito. Existem adultos com dislexia que sofrem com dificuldade aí para ler, para terminar, por exemplo, terminar um livro, né? Começa a ler, não compreende, falar em público, nem pensar. Apesar de não terem dificuldade, são muito comunicativos, mas não gostam de se expor em público. Então existem algumas técnicas também que vocês podem estar pesquisando, inclusive na internet, que pode facilitar muito a vida de vocês, né? Porque a gente também tem um pouco de desatenção, a pessoa com dislexia também tem um pouco de desatenção, desorganização. Igual eu falo para as mães, não é preguiça, porque essa palavra, é preguiça, acompanha muitos disléxicos. Ele é tão inteligente, então é preguiça. Não é preguiça, mãe, é neurobiológico. Então, para o adulto também, existem técnicas que vocês podem seguir, algumas dicas que ajudam muito, marca texto, né? A agenda. Não sei se vocês sabem, mas até os livros, eles estão vindo numa folha mais amarelada mesmo, já porque tem pessoas com dislexia que no fundo branco as letras dançam mesmo, é cientificamente comprovado que as letras, por essa dificuldade, né, no processamento fonológico, visual, afeta tudo, a parte auditiva, visual, que é aqui no lobo occipital. Então, parece que as letrinhas dançam, então tem uma dificuldade para, às vezes, associar ali a posição da letra. Para um disléxico, por exemplo, existem algumas trocas, porque como a gente falou, existem níveis, né, Grace? Existem alguns graus mesmo de Sim. dislexia. E nem toda dislexia é igual, como uma colega também falou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A letra M, se você mudar ela, em cada posição ela vai ser alguma coisa, esses 3 dedos, né? Imagina para a pessoa com dislexia que tem essa dificuldade nessa lateralidade, essa dificuldade, né, visual também, essa orientação visual. É complexo. Então, se você se reconheceu aqui como uma pessoa com dislexia, busca algumas dicas, né? E se você tem filho, já fique atento para ver se seu filho também tem alguns sinais que possam, né, ser sinais de dislexia. Tá bom? Graça, quer se despedir, falar de você, do crescer? Então, gente, eu agradeço, né? Eu agradeço novamente a Fernanda pelo convite e espero que tenhamos mais encontros como esse. Eu gostei muito, né? E eu quero me colocar à disposição também. Aqui nós estamos aqui em Paraná, no Espaço Florescer, né? Estamos aqui abertos a atender o público, né, que necessita dessa intervenção, tanto psicopedagógica como neuropsicopedagógica, e podem estar nos procurando, pode estar me procurando pelas redes sociais mesmo, pelo meu Instagram, que vocês vão encontrar o contato para procura, e o que precisarem estamos à disposição. E espero que tenhamos outros encontros também como esse. Obrigada, Graça, tá?
por ter aceito esse desafio, porque eu estava com medo também na primeira vez, né, que a gente faz alguma. E como a gente está falando o mês inteiro sobre isso, é bacana, né? É bacana a gente utilizar dessa forma. Então, obrigada, obrigada a todos que ficaram aqui conosco, tá? Eu gostaria também de me deixar à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa também. Aqui em Alvorada nós contamos com o Espaço Neuroaprender, com alguns profissionais também, né? E qualquer dúvida podem estar utilizando, né, o WhatsApp para a gente poder conversar, né? Sem compromisso também. Acho que interessante é isso, tá bom? Nossa intenção foi uma das melhores. Desculpe aí alguma coisa, porque como a gente falou, foi a nossa primeira live, mas nós fizemos de coração, tá bom? Um beijão para todos vocês. E agora vamos ver, cadê? Como que eu gravo? Será que eu gravo agora? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Pessoal que está aqui com a gente ainda. Algumas pessoas pediram para. Deixa eu ver aqui, Graça. Tinha perguntas aqui. Vamos ver se a gente, enquanto eu recebo as instruções aqui para a gente fechar, temos. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, Ana Paula também está aqui, ó. Beijo, Ana Paula. Ana Paula, sua amiga também, nossa amiga. Gente, no celular é muito ruim para ver É muito difícil ver, né? Porque ele vai sumindo. Verdade. Então, por isso que a gente não Ana responde. Paula, minha querida. Saudade, Ana Paula. Sói, obrigada por ter participado, viu? Muito obrigada. Adoro, Sói. Deixa eu ver. Fabiana também. Gente, alguém aí já mandou o mapa mental para Fernanda salvar o trem aqui, gente? Não, sumiu. Tá gravando lá, eu não Deus. consegui ouvir lá, tem que escrever. Ah! Aqui, Fabiana também. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente agora. Nesse momento, quem tá aqui com a gente? Bastante gente, gente. Gente, olha, se não der para deixar gravado esse, tá? Porque também já está dando nossa hora, não queremos segurar vocês. Mas se não der para deixar esse gravado, nós seremos próximos, nós teremos outros, né, Fernanda? Temos muitos assuntos aí para se tratar ainda, né? Quero ter a oportunidade de estar gravando uma live com a Fernanda também sobre autismo, né? Que é um campo também que a Fernanda tem se destacado bastante nos atendimentos dela, tanto em Alvorada, como tem um outro município, né, Fernanda, que tu está atendendo agora também. Qual é? Por isso que não deu certo para fechar ainda, porque eu esqueci de mandar um abraço para as mães de seringueiras. Né? Que eu tô atendendo toda segunda-feira em Seringueiras, muitas crianças. Um beijo para todas as minhas crianças lá de Seringueiras, tá? Alvorada também. Legal. E vem muitas mães, já vi aqui, como que vem? Tem muitas mães de Urupá também, gente. O pessoal de Urupá está se deslocando para Alvorada. Grande abraço para todos. E aqui de Alvorada também, as minhas crianças. Eu tenho criança e adolescente que está comigo desde o início, desde quando eu comecei, que faz esse acompanhamento já. Para mim é um orgulho, tá? Muito grande. Amo cada uma das minhas crianças e dos meus adolescentes. A gente se apega, né? Passa a fazer parte ali. Cria um vínculo com as mães também, tá? Dizer assim que é um prazer e espero que a gente consiga, porque quando a mãe nos procura, eles colocam assim uma expectativa muito grande em cima, né, do nosso trabalho. Às vezes a gente é a última alternativa daquela mãe e daquela criança também, porque tem criança que chega e fala. Eu sempre pergunto, o que você quer que eu te ajude? Né? Como você acha que eu posso te ajudar?
Aí, às vezes, um adolescente fala: Você vai me ensinar a ler? Então, olha para você ver a nossa responsabilidade. Aí eu falo: Eu Sim. preciso ensinar esse adolescente a ler, né? Então, é muita expectativa e a gente espera que a gente esteja retribuindo, né? Essa questão dessa expectativa. Tá Sim. bom, gente? 8h13, um beijo para todo mundo, muito obrigada. Vou tentar salvar a Tchau, live agora. tchau. Graça, Tá bom. tchau. Tchau. Beijo.